Ok, pessoal, bom dia. Essa é a 10ª aula da disciplina O Estado Vítreo, da pós-graduação aqui da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Engenharia e Materiais. Hoje nós vamos falar de Overall Crystallization, porque nós já vimos nucleação, crescimento de cristais, a combinação dos dois fenômenos é o que se chama cristalização. E tem vários tipos de combinação. Pode ser nucleação estacionária homogênea, com crescimento de cristais estequiométrico, com crescimento de cristais em condições não estequiométricas. Pode ser nucleação heterogênea, a partir do número fixo de sítios, com crescimento não estequiométrico. Pode ser não estacionária, com crescimento normal, com crescimento por two-dimensional growth, quer dizer, tem muitos tipos de combinações entre nucleação e crescimento. Quando se estuda a cristalização total, chamado cristalização, por exemplo, no ensaio do IDSC, o que você vê é a cristalização total. Quando se analisa uma microestrutura e se analisa a evolução da fração total cristalizada com o tempo, é a cristalização, mas é uma combinação de nucleação e crescimento. Quando se estuda o fenômeno de cristalização, o ideal é entender a evolução de vários parâmetros. Aqui o tempo, numa temperatura T escolhida. Dá para estudar o quê? Por exemplo, o número de cristais médio por unidade de volume. E isso, em geral, é uma curva assim, da qual a gente pode obter, se fizer direitinho, com muitos pontos experimentais, o que nem sempre é feito, mas se isso for feito de acordo, se o experimento for bem feito, com muitos pontos experimentais, até atingir o que se chama Steady State Nucleation, então nós tiramos aqui a taxa de nucleação, Steady State, tiramos aqui o tempo de indução para a formação de uma distribuição estacionária de núcleos e até o tempo para a formação do primeiro núcleo. Tem 3 informações cinéticas que saem desse gráfico, se for bem feito. Nucleação estacionária, taxa, nucleation time lag, ou nucleation induction time, e o tempo para formar o primeiro núcleo. Às vezes dá para medir isso, às vezes não dá. Às vezes a cinética é tão rápida que essa curva sai daqui. Depende, então, da temperatura em que a gente está trabalhando. Em temperaturas baixas, de TG para baixo, em geral dá para obter tudo. Um pouco acima de TG, em geral, já esses fenômenos aqui ocorrem numa escala de segundos e não é possível medir. Mas sempre eles ocorrem. Um detalhe é ver se é possível medir. Outro detalhe é se ocorre ou não. Sempre é assim. Tempo para formar o primeiro, tempo para atingir condições estacionárias e aí nucleação estacionária. Outra quantidade cinética que se mede é o tamanho em função do tempo. Então, se nós medimos o tamanho desses cristais em função do tempo, na mesma temperatura. Teve um tempo T1, se for na mesma temperatura, não tinha núcleo nenhum. Então esse tempo, para aparecer o primeiro núcleo, também aparece na curva de crescimento de cristais. E depois, se nós conseguimos pegar esse primeiro cristal aqui que nucleou, ele vai crescer com uma taxa de crescimento U. E essa linha é reta
se for em condições estequiométricas ou polimórficas, quando a composição química da matriz vítrea, do vidro original, é igual à composição química do cristal. Se forem diferentes, isso aqui cresce controlado por difusão. E a combinação disso, então, dá o que nós vamos ver hoje, que é a cristalização total. Vamos dizer, 2, 4, 6, 8, 10. Quer dizer, essa fração cristalizada vai de 0 a 1 e tem um tempo, esse mesmo tempo aqui, T1, onde não acontece nada e depois o sistema evolui até que atinge a cristalização total. Então, nesse caso, por exemplo, é a fração volumétrica cristalizada em função do tempo de tratamento térmico nessa temperatura T. Esse é o fenômeno mais comumente estudado. Só que ele esconde essas informações lá dentro dessa cinética de cristalização total. Estão escondidas informações sobre a nucleação e crescimento. É muito difícil só dessa desacoplar isto e isto. E a maioria, devastadora maioria dos pesquisadores só estudam isso, porque é mais fácil e mais rápido. Como nós podemos estudar a evolução da fração cristalizada? Por exemplo, com microscopia, fazendo uma análise da evolução da microestrutura em função do tempo. Então, a microestrutura inicialmente não apareceria nada. Numa região aqui intermediária, nós teríamos uma certa fração cristalizada, com uma distribuição de tamanhos, porque nós estamos fazendo um tratamento simples, então este núcleo que formou primeiro vai aqui na microestrutura ser o maior cristal e assim por diante. Tem uma distribuição de tamanho de cristais. Até que no final, esses cristais aí foram crescendo, crescendo, e a microestrutura aqui no final parece uma cerâmica qualquer, onde esses cristais foram crescendo e se encontraram formando contornos de grão. Então é vidro parcialmente cristalizado, totalmente cristalizado. Dá para estudar com microscopia óptica, com difração de raio-x, com medidas de densidade. Por exemplo, a densidade do cristal é sempre diferente da densidade do vidro. Então, se tem uma forma, e geralmente tem, de medir densidades com precisão, dá para ir seguindo a evolução da fração cristalizada, medindo a densidade, por exemplo. Dá para usar a espectroscopia Raman, NMR, outras técnicas. As mais comuns são microscopia, óptica ou eletrônica, depende do tamanho dos cristais, difração de raios X ou densidades. Bom, então nós estamos falando de cristalização total. Eu vou dar um exercício para vocês tentarem fazer em 2 minutos. É um exercício que eu dou até nas aulas de graduação. E tem alunos que resolvem. Vocês são de pós-graduação. Eu quero ver se vocês conseguem resolver esse exercício. Porque esse exercício vai dar um insight muito bom sobre como estudar cinética de cristalização. Sigam o raciocínio comigo. Imagine o lago lá da UFSCar, aqui da UFSCar. Aquele lago num dia calmo em que não há chuvas e nem vento. A água está parada no lago. Vocês chegam ali da ponte com uma mão cheia de pedras, imagine umas 10 pedras na mão e jogam. Cada pedra vai cair num lugar e a partir de cada pedra uma onda circular vai começar a se propagar. Isso é equivalente a gente ter um vidro plano com um número
fixo de sítios de nucleação. Então, eu tenho aqui um vidro com um certo número de sítios de nucleação, impurezas, trincas, imperfeições. Aí aquece a partir de cada sítio no mesmo tempo. Então, isso é nucleação heterogênea, a partir de um número fixo de sítios. Começa a crescer um cristal circular. É o caso mais simples que tem. Nucleação é instantânea, a partir de um número fixo de sítios, e os cristais crescem só na superfície, então, em caso bidimensional, e vão crescendo, crescendo de forma circular. Eu quero que vocês tentem calcular isso aqui, a fração cristalizada em função do tempo numa temperatura qualquer. Então, nós temos aqui, fazer uma curva assim, ó, para esse exercício. A fração cristalizada, 2, 4, 6, 8, 10, alfa, no caso, por unidade de superfície, porque estamos fazendo um estudo bidimensional, em função do tempo, né? Numa situação dessa, temos aqui o lago com um número fixo de sítios. Então, se isso aqui for L, isso aqui for L, esse número por unidade de superfície é igual, seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dividido por L ao quadrado. Então, seria o número de sítios dividido por L ao quadrado, é o NS. Esse é um dado. Outro dado, a taxa de crescimento U. Então, eu quero que vocês escrevam a expressão que dá alfa de S em função de NS e U. Esse é o exercício. Tentem fazer aí. A fração cristalizada em função do número médio de sítios por unidade de superfície e da taxa de crescimento deles. Então, são assumindo crescimento circular. Aqui, ó. Crescimento circular desses cristais. Tem um raio R cada um. E R cresce com o tempo. Vamos ver se vocês fazem. Eu quero a fração em área. A fração em área é o quê? É a fração ocupada pelos cristais dividido pela área total. Qual é a área ocupada pelos cristais? A área ocupada pelos cristais, cada um é πr ao quadrado, é a área de cada um. Agora, nós temos N cristais e a área total é L ao quadrado. Mas N dividido por L ao quadrado, eu já falei aqui, é NS. Então, isso vai ser igual π NS. E agora, U é igual, em geral, se for em condições constantes, é ΔL e ΔT, né? Então, U, se for em condições steady state, como as condições que eu estou, é R dividido por T, ΔR e ΔT. Se R 0 a 0, se T 0 a 0, é R por T. Portanto, isso aí vai ficar π NS, né? U vezes T ao quadrado. U ao quadrado, T ao quadrado. Essa é a fração cristalizada em função das constantes cinéticas, NS e U. Para esse caso simples, cristalização superficial a partir de um número fixo de sítios com velocidade constante. Esse é o caso mais simples que tem. Tem outros casos muito mais complicados. Tem um problema com essa equação. Qual é o problema com essa equação?
Se eu for aumentando o tempo, vai aumentando o tempo, vai aumentando o tempo, vai aumentando o tempo, para onde vai αS? Se eu for aumentando o tempo, não, vai para infinito. Vai para infinito. Um tempo infinitamente longo, αS vai para infinito. Então tem algo errado, falta uma parte. Qual é a parte que falta? Essa equação, ela permite com que os cristais cresçam uns dentro dos outros. Se isso vai aumentando, o cristal vai indo, é como se um crescesse dentro do outro, mas na prática isso não ocorre, porque a hora que esses cristais forem crescendo, eles vão parar. A hora que um encosta no outro, eles param. Você se lembra do vídeo que eu passei a aula passada? Os cristais vinham vindo, quando se encontram, para. E essa equação não leva isso em conta. Essa equação, ela permite com que um cresça dentro do outro. Então, isso aqui é conhecido como αS fictícia. Vou pôr um linha aqui. αS fictícia, porque ela vai embora. Daí que veio a famosa equação de Johnson, Mel, Avrami, Kolmogorov, JMAC. O que Johnson, Mel, Avrami e Kolmogorov, independentemente, porque Johnson e Mel eram dois autores, Avrami era outro e Kolmogorov outro. Eles publicaram os papers entre 1937 e 1939, independentemente. Mas não havia internet naquela época. Um publicou nos Estados Unidos, outro publicou na Rússia. Eles não sabiam, eles fizeram totalmente independente e demonstraram matematicamente, em papers difíceis de ler, porque são matemáticos, pura matemática isso, que a fração real cristalizada é igual a 1 menos ESP de menos a fração fictícia cristalizada. Essa caneta está ruim, eu vou escrever de novo. Deixa eu ver se essa aqui está melhor. A equação de JMAC é assim: fração cristalizada real é 1 menos E exponencial de menos a fração fictícia cristalizada. Esta é a equação de Johnson, Mel, Avrami. Portanto, para qualquer caso de cristalização, o que nós resolvemos é isso. A gente resolve matematicamente a fração fictícia cristalizada. É só plugar aqui e aí nós temos a fração real cristalizada. E se for plotar, agora fica assim, elas concordam nos estágios iniciais. Isso é praticamente igual a isso quando o alfa' for pequeno, 0,1 até 0,15 por aí. E depois vai separando como se tivesse um decoupling. E esta é a fração real cristalizada. Esta aqui é a de JMAC. Vamos lá. Vocês entenderam isso? Essa equação de JMAC, ela é exata, é matemática. Não tem assumptions, nada nela, é matemática. Só que só serve para condições em que a amostra é muito grande. Se você pegar uma amostrinha que nem no DSC, que é um pó, onde cada partícula do pó é muito pequena, essa equação de Avrami não serve mais, porque aí é uma mistura de superfície com volume, quer dizer, ela serve para quando você tem um volume infinitamente grande e nucleação assim randômica numa amostra grande. Quando a amostra vai ficando pequenininha, que tem mistura de superfície com volume, ela já não serve mais.
Então, ela é para amostras infinitamente grandes, muito maior do que o número do que o tamanho dos cristais que estão nascendo, certo? Bom, então vamos lá. Dado esse conceito, nós podemos ver os conceitos de overall crystallization, glass forming ability, critical cooling rate, que é qual é a taxa de resfriamento que nós devemos resfriar o material para ele não cristalizar, isso é, para vitrificar. Isso que é critical cooling rate. Essa história de critical cooling rate, ou a habilidade de formar um vidro, é muito importante em ciência de vidros, porque alguns materiais, o caráter químico deles é tal que dá para formar vidros. E muitos materiais, a maioria deles, cristalizam tão rapidamente que não dá para formar vidros na prática. Em teoria dá para formar com qualquer um, contanto que resfrie tão rápido que a cristalização é evitada. Mas na prática, não dá para inferir taxas acima de 10.000 Kelvin por segundo, por exemplo, 100.000 Kelvin por segundo. Tá? E aí fica impossível. Por exemplo, para formar água líquida, é necessário resfriar com uma taxa calculada 10 elevado a 12 Kelvin por segundo. Dá para formar talvez nanopartículas de água com uma super técnica especial de resfriamento, mas não dá para formar um negócio desse tamanho aqui. É impossível resfriar algo bulk tão rapidamente. Você tira calor da superfície, mas não tira calor do interior. Então, alguns materiais têm um good glass forming ability e outros não. E essa categoria que nós chamamos de vidros são os materiais que nós conseguimos fazer, extraindo o calor razoavelmente rápido para fazer amostras, digamos, de dimensões palpáveis. E tudo isso depende da velocidade de cristalização. Se cristaliza muito rápido, tem que resfriar muito rápido. Se cristaliza lentamente, bom, esses são os bons formadores de vidro. E de novo, nós já mostramos essas duas curvas várias vezes, é a combinação de nucleação e crescimento que leva então à cristalização total. Nós podemos então, dessas curvas de cristalização total, né, tirar as derivadas e vocês vão ver que a taxa de cristalização total ela vai ficar aqui, entre as duas, ela vai ficar intermediária entre a de crescimento e entre a de nucleação, numa posição intermediária na escala das temperaturas. Né? Se fosse desenhar, vai ficar algo aqui assim. Que o máximo de cristalização é quando tem uma boa combinação de nucleação e crescimento. Né? Isso é cristalização total. Tem ali uma microestrutura parecida com essa que eu desenhei aqui. Ó. Olha lá, no final, aquela é a microestrutura que a gente tem no final do processo, quando esses grãos se encontraram. E a morfologia dos cristais é perdida, porque mesmo que você inicie com uma morfologia esférica, conforme eles vão se encontrando, né, a morfologia original é perdida. Não dá para saber a morfologia original analisando a microestrutura final, depois que os grãos se encontraram. Para saber a morfologia dos cristais, tem que pegar num estágio intermediário assim, antes deles se tocarem. Então, esse é o exercício que nós fizemos, eu já adiantei, está aqui na transparência, né? A fração de superfície cristalizada, π/ns U²T². Mas ela cresce continuamente com o tempo, indo para infinito. Por isso que nós precisamos da equação de J-Mach. Eu fiz tudo isso na lousa
para dar tempo de vocês raciocinarem um pouco e acho que entenderem o conceito. Entendido o conceito, nós podemos partir para situações mais complexas quando tem nucleação e crescimento contínuos. Agora, partindo para um volume, temos um volume de vidros, tem nucleação ocorrendo e crescimento ao mesmo tempo. Seria essa situação aqui, nucleação e crescimento. Nessa situação, aquela fração fictícia, né? Por isso que tem linha, fictícia cristalizada. Agora, por unidade de volume, não estou mais falando por superfície. Cristais esféricos, agora é 4/3 de π, que é o volume deles, é 4/3 de πr ao cubo, na realidade. 4/3 de π, a somatória, abre parênteses, I de t é isso aqui. Parênteses, somatória de U de t, dt ao cubo, porque agora eu estou falando do volume, ao invés de ser ao quadrado aqui, ó, é ao cubo, né? Cristais no volume, tudo dt, quer dizer, essas, se for contínuo, a gente troca essas somatórias por integrais. Essas somatórias aqui, a gente troca por integral. Então seria 4π/3, integral, abre parênteses, I de t, é uma integral dupla. Da integral de U de t dt ao cubo, fecha parênteses, dt. É uma integral dupla. Essa integral dupla, se vocês quiserem, vocês podem resolver em casa, mas é muito simples. Por quê? Se I não depender do tempo, for igual a um I0, esse I aqui não depende do tempo. Depois que se atinge steady state, eu estou negligenciando essa partezinha original aqui, só para facilitar. Então, pegando esta condição aqui, ó, em que o I não depende do tempo, é uma constante. Então, se o I é uma constante, steady state, vamos chamar aqui I, ST de steady state, essa é a condição que eu estou assumindo lá, mas eu posso assumir qualquer condição para resolver. Se for essa condição simples, sai para fora da integral. O U, se for um U0 constante, sai para fora da integral. Então fica só o tempo. Integral de dt é t. Na integral, o que era cubo fica quarta. Né? Integral de x é x mais 1, de x ao quadrado é x ao cubo, etc, etc. Então, t ao cubo vai dar t à quarta. E o 4 cancela com esse 4 aqui. Aquele 4 da integração. Então, fica x' é π/3 IS t, U ao cubo t à quarta. U0, vamos por aqui, é esse U0 aqui, constante. Essa é a expressão de Avrami que vocês encontram por aí, só que no final é 1 menos esp de tudo isso aqui. É a expressão de Avrami, que vocês veem em livros em todo lugar, ou de John Samuel Avrami. Alfa é 1 menos esp de menos tudo isso aqui. Aí dá para resolver para qual outros casos? Dá para resolver quando o número de sítios é fixo no volume. Não tem mais o I de t. Quando o número de sítios é fixo, vai ser 4/3 de π, nv0, que é um número fixo, U ao cubo, t ao cubo. E muitos outros casos podem ser resolvidos. Pode ser resolvido para cristais aciculares, para cristais em forma de placas. Esses aqui são para cristais esféricos
que é o que normalmente vocês encontram. A expressão de Avrami que vocês normalmente encontram são essas aí. Nos livros aparecem isso aqui. Aparece alfa igual 1 menos esp de menos π sobre 3 e 0 u ao cubo t à quarta. Isso vale para um caso de nucleação homogênea com velocidade constante, crescimento constante. E o famoso coeficiente de Avrami é isso aqui, aquele número de Avrami que todo mundo pega para saber o mecanismo que controla, é isso aí. Então, se a gente tira logaritmos, vai ficar o log do log de 1 menos alfa v elevado a menos 1 vai ser igual log π sobre 3 e 0 u ao cubo menos 4 log de t. Então, o que as pessoas fazem é um gráfico disto versus log de t para obter a inclinação da reta. Se fizer um gráfico desta quantidade toda versus log de t, e se as condições assumidas nessa derivação forem satisfeitas, isso aí deve dar uma linha reta, acho que é mais aqui, de onde sai o coeficiente de Avrami n. É o que todo mundo faz. Todo mundo tenta medir esse coeficiente de Avrami, esse aqui, ó, n, para saber o mecanismo de cristalização. Se n for igual a 4, é aquele mecanismo lá de cima. Se n for igual a 3, é o mecanismo de baixo. Tem vários mecanismos. As pessoas tentam adivinhar ou descobrir o mecanismo de cristalização total. E por mecanismo, eu digo a combinação entre nucleação e crescimento a partir do coeficiente de Avrami. Mas é difícil fazer isso. Por quê? Poucas pessoas têm tempo suficiente e disponibilidade para obter tudo. Se a gente obtiver tudo, a cinética é conhecida, mas a maioria das pessoas só mede a cristalização total e tenta adivinhar, a partir desse coeficiente de Avrami, quais são as combinações possíveis de nucleação e crescimento que levaram à cinética de cristalização total. Cláudia, você entendeu tudo? Então, o que você não entendeu? A ideia é que isso está expressando a cristalização, mas isso se faz geralmente porque é mais fácil de estudar, é mais difícil achar outro processo onde está a nucleação e o crescimento. Então, o que se fala é que eles fazem um gráfico, mas eu não entendi onde sai esse logaritmo. É porque aquilo é só a matemática. Aquilo é a matemática. Vamos lá. Por que faz esse gráfico? Aí. Esta é a expressão de Avrami. Fração cristalizada em função do tempo. O que a gente mede são essas duas coisas. Mede a fração cristalizada em função do tempo de tratamento. É como se viesse aqui, ó, tivesse medido isto. Bom, mediu, de alguma forma, com DSC, com
microscopia, com difração de raio-x, de alguma forma mediu. Então, alfa em função do tempo. Eu já demonstrei que a expressão de Avram, para essas condições de nucleação e crescimento constantes, núcleos tridimensionais, cúbicos ou esféricos, é dado por essa expressão. Agora é só fazer a matemática. Passa aqui, ó. Isso aí, se eu fizer 1 menos alfa v vai ser igual a esp de menos tudo isso. Eu passei para lá. 1 menos alfa v, passei o esp para lá. Agora, se eu tiro o logaritmo disso, se tirar o logaritmo de 1 menos alfa v, vai ser igual a menos tudo que está lá dentro da exponencial. Agora eu passo esse menos para o lado de lá, né? Então eu pego esse menos aqui, ponho esse menos aqui, multiplicando os dois lados por menos 1. Só que aqui dentro ainda tem o que eu quero, está no expoente, né? Tem tudo t elevado à quarta. Então tira logaritmo de novo. Então eu faço log, né? Então menos log de 1 menos alfa v igual, agora vai ser o log, aí foi bom fazer porque estava faltando um log. Um log de π sobre 3 e 0 u ao cubo mais propriedade de logaritmo, 4 vezes log de t. Aí, estava faltando esse log aqui, nessa expressão aqui. Então aqui, deixa eu acertar, é log disso tudo. Daí, se nós plotarmos, portanto, nós medimos alfa v, plotamos o log do menos log de 1 menos alfa v. Se quiser essa propriedade, você pega esse menos e põe aqui, isso aqui está certo, porque é propriedade do logaritmo. Se plotar isso versus isso, vai dar uma reta cuja inclinação é n, que é o coeficiente de Avram. É só matemática. Essa é propriedade de logaritmos. Primeiro ano de engenharia. Né? Uma coisa é a matemática, outra coisa é a física envolvida nesse fenômeno. A física envolvida aqui é nucleação e crescimento constantes. Nucleia um, vai crescendo, daí a pouco nucleia outro. É a evolução desse tipo de microestrutura aqui, para cristais tridimensionais, no caso esférico, para facilitar as contas. Mas pode ser resolvida para qualquer tipo de cristal. Esse N vai ser ou 3 ou 4 ou tem outros casos, 3 ou 4 para esses dois casos. Se for agulhas, é outro N, é 1 ou 2. Se for discos, é 2 ou 3. Se for nucleação, se for crescimento não estequiométrico, olha lá, tem outros N's. Para cada caso, para cada combinação tem um N, né? Então esse parâmetro de Avram, N, crescimento tridimensional, esferas ou cubos. Crescimento controlado por interface. Controlado por interface quer dizer estequiométrico, é só quebra e reforma de ligação na interface entre o líquido e o cristal. Não tem difusão de longo alcance. A composição química é a mesma. A composição química do cristal e do vidro é a mesma. Nesse caso é o 4. Esse 4 que nós acabamos de ver. Esse é o caso que nós estudamos. Né? Se for nucleação heterogênea, a partir de um número fixo de sítios, nucleação heterogênea é assim, tem um número de sítios e ela ocorre muito rápida a partir daquele número de sítios. Então é praticamente crescimento. Aí o N é igual a 3. Certo? Se for controlado por difusão é o caso não estequiométrico, quando o U agora não é constante. O U agora vai com a raiz quadrada de T. T elevado a meio, quando é controlado por difusão.
Então, nessas condições, para aquele mesmo problema que nós havíamos resolvido na transparência anterior, o N de Avram é 3,5. É só vocês é só pôr lá na equação e resolver, pôr e resolver. São casos geométricos que as pessoas já resolveram, vocês conseguem resolver isso também, só resolver as integrais. Eu já resolvi para todos esses casos. Se for por interface, aquele N de Avram é 2,5 e assim por diante. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas, em geral, medem αv em função do tempo. Essa curva aqui, com alguma técnica experimental. Você trata as suas amostras, mede, e aí plota o log do log de 1 menos αv elevado a menos 1 versus log de t. E calcula o n. N deu 2,5. Vamos dizer que na prática nunca dá 2,5, porque tem erros experimentais, aqui vai dar 2,61. Você fala, bom, 2,61 é 2,5. Qual seria o mecanismo, se for 2,5? Pode ser bidimensional, controlado por difusão, ou tridimensional, a partir do número fixo de sítios. Como que você descobre agora? Tem que fazer mais um experimento. Tem que fazer uma microscopia para descobrir a morfologia dos cristais, se é bidimensional ou se é tridimensional. Então tem que fazer, no mínimo, algum experimento de microscopia, porque depende do mecanismo de nucleação e crescimento e da morfologia dos cristais, esse N. A morfologia você tem que saber. Agora, se der 4, não precisa fazer mais nada. Se der 4, 4,1, 3,9, você sabe que é esse caso aqui. Agora, as outras coisas, se der 1, também não precisa fazer mais nada. Mas se der 2, ou 1,5, ou 2,5, ou 3, a gente tem que fazer um experimento de microscopia. Repetindo a pergunta, vocês entenderam agora? Cláudia, entendeu? A famosa equação de J-Mach tem várias formas, então. Essa é uma forma, mas essa forma aqui é só para nucleação constante, crescimento constante de partículas tridimensionais e esféricas ainda, se tivesse π sobre 3 aqui. Só para isso que ela serve. As pessoas pegam a equação de Avram e ficam usando para qualquer caso. Está errado. Tem várias formas. Cada conjunto desse vai dar uma forma da equação de Avram. As pessoas fazem um DSC, moem o pó, jogam o pó no DSC, tiram uma curva de cristalização, avalia isso meia boca, depois querem obter o N e entender o que está acontecendo. Não vai entender nunca, porque você põe um pó lá dentro do DSC, um monte de partículas, tem nucleação e crescimento vindo da superfície, tem nucleação e crescimento do interior de cada partícula, se for nucleação no volume. A geometria não é... A geometria é um pó todo jagged, né? É um caso complicadíssimo. Aí vai dar um N 1,75 e você não sabe o que está acontecendo. E a pessoa fala, 1,75 é quase 2 e assume que é 2, mas não é. Esse caso de Avram é para amostras grandes. Grande eu quero dizer, o tamanho da amostra tem que ser muito, muito, muito maior que o tamanho dos cristais. Se você tem um pó de 10 microns no DSC e o seu cristal tem 5 microns, não vale. Agora, se eu tenho uma amostra de 1 centímetro e os cristais têm 20, 30 microns, tudo bem. Ou se os cristais são nanométricos, aí tudo bem. Tem que comparar o tamanho dos cristais com o tamanho da amostra. Avram vale quando a amostra é muito, muito maior que o tamanho dos cristais. 100, 1000 vezes maior que o tamanho dos cristais. Aí vale Avram. Senão também não vale. Essa é a equação que eu tinha escrito, né? Essa aqui é exatamente esta que eu tinha escrito.
E é claro que I e U dependem da temperatura. Quer dizer, além disso, é por uma temperatura constante esse negócio aqui. Escolhida uma temperatura é para condições isotérmicas, né? Porque esses dois parâmetros dependem da temperatura. Posso ir? Bom, agora que vem, então, o Glass Forming Ability. Como nós podemos calcular a velocidade crítica necessária para vitrificar o material? Nós podemos, em cada temperatura, né? Já que vocês têm, para os seus exercícios de casa, olha só, vocês já têm I de T e U de T para os seus sistemas, numa faixa de temperaturas, na faixa que vocês tiverem dados. Depois vocês vão ter as curvas fitted, depois que tiver certinho, então dá para extrapolar, faz um fit bem feito, dá para extrapolar na faixa toda de temperaturas que interessa. Qual é a faixa que interessa? Desde a temperatura de fusão, aqui ó, temperatura de fusão, até a temperatura TG, transição vítrea. Fusão está aqui em cima, transição vítrea aqui embaixo. É a faixa onde os fenômenos são observáveis em escala de laboratório. Vocês já têm isso. Nucleação já está feito. Crescimento vocês estão terminando agora. Tem os dados, vão fazer um fitting. Desde o líquidos, ou temperatura de fusão, até TG. Com I e U conhecidos, dá para calcular alfa em cada temperatura. Isso que é a curva TTT. É a fração cristalizada em função da temperatura e em função do tempo. Em outras palavras, nós vamos aqui assumir uma fração pequenininha, vamos dizer, eu vou pôr uma fração pequenininha aqui. Assume 0,001. Isso é 1%. Eu vou pegar menos que isso ainda. Isso é 1%. Eu vou pegar 0,1%. Essa é a fração que nós vamos pegar. 0,001. Fração cristalizada 0,01. Nós vamos assumir qualquer material que tiver uma fração menor que 0,001, eu vou considerar um vidro, porque a fração volumétrica cristalizada é ínfima. Então, dá para calcular o tempo para cristalizar 0,001 em cada temperatura, já que I e U são função da temperatura. Então, para cada temperatura, lá, eu venho e calculo nessa temperatura isso aqui, nesta temperatura esse ponto, dá uma curva assim. Dá uma curva, chama nose curve, parece um nariz. É a curva TTT, Time Transformation Temperature. Time Transformation Temperature. Até em português dá, né? Temperatura, tempo e transformação. TTT. Dá para calcular. Está aqui uma referência se vocês quiserem pegar detalhes sobre como fazer isso, porque vai ser o último exercício que eu vou dar para casa para vocês. Viu, Maurício? Cada aula tem um exercício que eles fazem em casa, mas é um exercício complicado, é um exercício que leva tempo. Eles têm que pegar um sistema, dados reais e calcular certos parâmetros. No caso, o último exercício vai calcular qual é a taxa crítica para vitrificar cada um dos vidros que vocês adotaram. Último exercício dessa disciplina. Porque a aula que vem nós vamos falar sobre Glass Ceramics
e depois na outra eu vou corrigir a prova aqui em sala de aula, como se fosse uma revisão de tudo. Então, calculada em cada temperatura quanto tempo leva para cristalizar 001, a taxa crítica de resfriamento é justamente isso aqui, variando daqui para cá sem tocar a curva, tudo que for igual ou maior que essa taxa, daqui para cá é vidro. Se cruzar ali, como essa é cristal. Esse que é o conceito. Cruzou a curva, vai cristalizar isso ou mais. Então é um cristal. De acordo com essa definição arbitrária que nós pegamos, você tem que assumir um valor aqui, arbitrário. Peguei um valor arbitrariamente pequeno. A taxa crítica é esse, pega aqui no nariz e calculamos então, tem o nariz, tem a temperatura aqui de fusão, a gente passa uma tangente aqui no nariz. É isso aqui, ó, esse ΔT dividido por este ΔT. Aqui é tempo, né? E aqui é temperatura. E essa é a temperatura de fusão, porque vocês estão trabalhando com material estequiométrica. Essa aqui é a temperatura do nariz. O ΔT, então, TF menos TN dividido por esse tempo do nariz. ΔT sobre ΔT igual temperatura de fusão menos a temperatura do nariz dividido pelo tempo que leva para o nariz. Considerando, nesse caso, uma fração de 0,01%. Então, a conta suas é simples. É construir aquilo e calcular a taxa crítica de resfriamento para vitrificar o seu material. E aí vem um conceito interessante. O conceito é: qual é um bom formador de vidros? Porque agora fica quantitativo. Com esse número, essa taxa vai dar em Kelvin por segundo. Quantos Kelvin por segundo? Com quantos Kelvin por segundo o material tem que ser resfriado para vitrificar? Então, tem uma tabelinha, isso aqui é mais ou menos. Então, essa aqui é a Glass Forming Ability. Habilidade de formação de vidros. Por exemplo, um vidro de janela, eu não sei qual é a taxa, mas é algo assim, da ordem de 10 a menos 2, 10 a menos 3, a taxa em Kelvin por segundo. Critical Cooling Rate. Taxa crítica para formar vidros, em Kelvin por segundo. Vidro de janela. Eu sei que um vidro metálico, tipicamente, são taxas de 10 a quarta a 10 a sexta. Precisa taxas altíssimas para formar vidro metálico. Água, se a gente quiser vitrificar a água, é da ordem de 10 elevado a 10 Kelvin por segundo. E os seus vidros, eu espero que estejam nessa faixa. Eu espero que os seus vidros sejam da ordem de 1 a 100 Kelvin por segundo, porque não são vidros muito
bons glass formers. Esses vidros que nós pegamos para vocês são vidros que demonstram nucleação interna, são vidros que têm uma taxa de crescimento relativamente alta. Não são tão fáceis de fazer como um vidro de janela, certo? São vidros que cristalizam facilmente. Eu espero que as suas taxas estejam nessa faixa, entre 1 a 100 Kelvin por segundo. Mais provavelmente entre 1 e 10 Kelvin por segundo. Vamos ver o que dá. Entretanto, eu devo dizer que essas taxas não são as mais corretas, essas taxas calculadas dessa forma. Por quê? Se vocês lerem esse artigo aqui, vocês vão ver que tem uma falha nesse conceito. Quem consegue enxergar qual a falha nesse conceito de calcular a taxa crítica de resfriamento? Fração cristalina? Não, a fração, ele não é muito, essa é uma boa pergunta, mas não é muito sensível à fração cristalina. Se vocês, ao invés dessa fração, pegarem uma fração 0,0001, vai dar pouca diferença na taxa. Por causa desse expoente 4 aqui, a fração fica elevada a 1/4. Como aqui é 4, aqui fica elevada a 1/4 quando for calcular. Então não é muito sensível. Mas tem um erro nisso aí, porque é arbitrária essa fração, mas não é tão sensível. O problema principal é que esses pontos são calculados isotermicamente, não é? Eu pego uma temperatura, calculo o tempo para cristalizar 0001 nessa temperatura. Pega outra temperatura, o tempo para cristalizar. Mas a taxa não é isotérmica. Quando o resfriamento, por definição, não é isotérmico. Veja o que acontece. Quando a gente pega aqui e desce até aqui, já cristalizou um pouquinho, já teve nucleação e crescimento. Até aqui, mais um pouquinho. Até aqui, mais um pouquinho. Até aqui, mais um pouquinho. Entende? Não é isotérmico. Então, o método correto de calcular é esse aqui, ó. O método correto é calcular a integral de TF até TG, então pega aqui, de TF até TG, porque abaixo de TG as coisas já não vão ocorrer mais, continuamente, olha aqui, de TF até TG, IST é a taxa de nucleação em função da temperatura, vocês já têm isso aqui, essa expressão vocês já têm, vocês já fizeram isso. Aí a integral de TG até uma T qualquer, porque ela é a variável de integração, do U de T, que vocês já têm, tudo elevado a 1/4, é o que eu te falei para você, Laís. É elevado a 1/4, porque aqui era T a quarta, então quando você resolve, fica tudo elevado à taxa crítica. A taxa crítica pode ser calculada por essa expressão aqui. Eu não vou pedir para vocês calcularem, porque dá um trabalho danado, tá? Dá muito trabalho. Vocês já trabalharam bastante nessa disciplina aqui. Mas se quiserem fazer direitinho, se alguém quiser fazer, tá aí a expressão para calcular direitinho a taxa crítica de resfriamento. Tem os detalhes naquele paper ali que de 89 que estava na transparência anterior. Isso dá
a quantidade, isso aí vai dar a quantidade de cristalização que foi cumulativamente, quer dizer, integrando de TF até TG, para cada taxa. Então, se eu pegar essa taxa aqui, dá uma quantidade de cristais formados. Se eu pegar esse FC, que vocês estão vendo aqui, é o XV, tá? Fração cristalizada. Fração cristalizada, tá? Só uma nomenclatura diferente, mas é o mesmo XV. Em outras palavras, para esta taxa, nós vamos chegar aqui com, sei lá, 1% de cristalização. Com esta taxa aqui, com 10% de cristalização. Com esta taxa aqui, com 0,1% de cristalização. Enfim, é diferente da taxa que sai dessas curvas TTTs. E se vocês quiserem saber o resultado, porque eu já fiz essas contas várias vezes, é umas 10 vezes mais lento. Em outras palavras, as taxas calculadas aproximadamente pelo método TTT, o método do nariz que vocês vão usar, são 10 vezes acima das taxas reais, taxas críticas, né? Das taxas críticas reais, calculadas por esse método aí. Mas esse método dá um certo trabalho. Por causa dessas integrais duplas aí, chega para vocês. Eu vou parar então com o último exercício, porque vocês não resolveram a parte de crescimento ainda. Tem que fechar a parte de crescimento para poder calcular as curvas TTTs e aí calcular as taxas críticas de resfriamento. Último exercício da disciplina. Tá certo? Vocês entenderam essa explicação? Essa taxa que acha que ainda ela é a real mesmo? Experimentalmente? Essa é a real. Essa é a taxa real. Só que para ter a taxa real, veja bem, precisa ter ótimas expressões para nucleação e crescimento. O fit precisa estar muito bom. E precisa dividir. Aí tem que ter um fit até a temperatura de decoupling, outro fit para baixo da temperatura de decoupling. Dá um trabalho, sabe? Vai dar trabalho para vocês. Vocês vão ficar 2 semanas trabalhando em cima disso e eu sou bonzinho, tá vendo? Professor bonzinho, já sabe o trabalho que dá, né? Essa é a taxa real. E no nosso caso, que nós não temos novas temperaturas? Não, vocês vão usar o fit que vocês têm, é só um exercício, certo? Você vai passar o fit, faz o fit que você tem até a temperatura de fusão, assume que aquela é a taxa, porque é um exercício, não é uma tese, não é nada que vocês estão fazendo, é só para ver como funciona. Mas escreve isso no relatório, é para ver como fazer, certo? Vocês vão ter uma curva reniana, que vão extrapolar até a temperatura de fusão. Paciência, vamos usar isso aí. Né?